feliz em rever cada um dos irmãos. É uma alegria muito grande. E dizer também, está aqui meu irmão Nilton, a Isabel, Deus abençoe a vida de vocês, a minha esposa, a pastora Bia. E a gente só tem que adorar o nome de Jesus, irmão. É gratidão. Vamos ler o versículo 1 de Juízes 7, e diz assim, também cumprimentar, aquele que nos assiste através do canal Fonte de Graça Oficial. Você que vai nos acompanhar esta mensagem, deixa o seu pedido de oração, a gente vai estar orando por você também. Seja bem-vindo. Diz o versículo 1 do capítulo 7 de Juízes: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. E retiraram-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. 10.000 ficaram. Disse o Senhor, versículo 4, a Gideão: ainda há muito povo, muita gente. Faz descer as águas, e ali provarei. E será que aquele que eu te disser, a este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porá à parte. Como também todos aqueles que se abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que beberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todos os restantes do povo abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamber as águas, vos livrarei e darei os Midianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos, ó Pai, na tua presença aqui nessa noite mais uma vez. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, as tuas mãos estendidas aqui nesse lugar. Ó Senhor, essa grande vitória, Pai, a vitória do povo do Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, cada obreiro, cada novo convertido, cada um, meu Pai, que estão aqui nessa noite. Derrama a tua graça e que o Senhor continue a falar conosco em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, queridos. Meus amados e queridos irmãos, é muito lindo ver a mão de Deus em ação. É interessante que, como eu disse no começo, muitas coisas a gente não consegue entender, mas Deus está no controle da situação. Deus sempre fez assim, sempre vai fazer. Por isso que o nome dele é Deus. Ninguém explica Deus, porque se alguém entender ou explicar, ele deixa de ser Deus. Cientistas lutam e relutam para tentar banir a existência de Deus, e no final eles se rendem e dizem: existe um Deus. E esse não é um Deus de madeira, de barro, de pau, não, é um Deus vivo, que está aqui nessa noite, nesta festa. Ele participa de tudo aquilo que a igreja faz.
Então é uma memória que passa na cabeça da gente. Enquanto o pastor Cairo falava aqui, quando me convidou, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Nem olhar os irmãos alguns anos atrás, numa área de uma casa, depois veio para aquela loja, e tudo arrumado, né, pastor? O pastor reformou, junto com a pastora, os irmãos que ali estavam, a loja bonita, mas Deus gosta de tirar a gente do acomodismo. Deus faz isso. Às vezes a gente quer, a tendência nossa é o quê? É organizar tudo e ficar tranquilo, mas Deus quer um pouco mais. E Deus colocou esse casal para ousar um pouco mais, para avançar um pouco mais, porque quando foi adquirido aqui, eu sei que foi um momento difícil, porque estava abandonado, né? Tudo depedrado, acabado, mas Deus faz dessa maneira. Aí eu fico impressionado. Eu podia ter trazido uma palavra de gratidão aqui, mas no final você vai entender por que essa mensagem de Gideão e os 300. Porque o que Deus fala conosco, irmãos, fala com o pastor, com a pastora, muitas das vezes você só vai receber a notícia, porque Deus, Ele fala com o anjo da igreja. É por isso que quando você entende o princípio de honrar, você entende o princípio de querer bem, Deus te abençoa naturalmente, porque a honra, a unção que você adquire é a unção que você respeita. Se você não respeita, você não recebe. Então, logo quando vieram para cá, começaram a sonhar os projetos. Aí eu vejo Gideão, 7 anos escravizado, porque o inimigo vinha e levava tudo que Israel tinha. E o povo, ele procurou, estando ali à vontade, tranquilo, porque a Bíblia diz que ele estava tão tranquilo na situação que ele estava malhando trigo no lagar. Era uma estratégia, eu sei, mas ele estava acomodado. De repente o anjo se apresenta a ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo, não temas. Ele olha e diz: se eu sou varão valoroso, por que nos sobreveio todas essas coisas? Mas a Bíblia vai dizer antes que o povo de Israel se afastaram da presença de Deus, e por causa disso eles se tornaram presas na mão do inimigo. 7 anos estavam ali. O anjo lhe apresenta, e quando o varão falou sobre a oferta tem um poder incrível. Você, quando traz uma oferta, você devolve aquilo que é de Deus e coloca no altar. Você não sabe o que acontece no mundo espiritual. Porque Gideão, quando o anjo se apresenta a ele se apresenta ali, conversa com o anjo. A primeira coisa que ele diz: eu quero oferecer alguma coisa, um presente. E a Bíblia diz que ele busca ali um cabrito, pães, e chega com aquela comida. E o anjo diz: entorna aí, derrama sobre a pedra. E naquele instante foi consumida aquela oferta que foi apresentada. Para a igreja ter vitória, ela precisa se lançar no altar. A igreja, para ter vitória, ela precisa ofertar, entregar diante do Senhor, para que então o Senhor o abençoe grandemente. E então Gideão agora tem um grande desafio. Eu vejo pastor Cairo, pastor Eliano com um grande desafio. Os obreiros dessa igreja aqui, deste lugar, dessa congregação, enfrentando um grande desafio. Qual era o desafio de Gideão? Segundo os estudiosos, cerca de 135 mil era o exército opressor. Não são 10 nem 20, 135 mil. E ele precisava vencer. O anjo disse para ele que ele ia vencer. E agora ele sai em busca do soldado, sai animado. A Bíblia diz que antes ele oferta ao Senhor e depois ele quebra o altar de Baal. Não tem como Deus operar se existir divisão. Deus não opera onde há 2 pensamentos. Então ele disse: eu creio
creio, eu posso conjecturar com a igreja. Imagino ele chegando àquele lugar onde tinha aquele altar de Baal. Ele olhou e começou a quebrar aquele ídolo e jogou por terra. Eu creio que ele estava dizendo: Baal não existe, bom é Deus, grande é Deus. E a Bíblia diz que aquilo causou uma revolução naquele lugar. Uma revolta, porque é assim: quando você oferta, quando você se entrega, quando você arranca o Deus que é estranho, o inimigo se levanta naturalmente contra a tua vida, porque ele não entende que a partir desse momento você se tornou alguém que vai conquistar, que vai vencer, que vai fazer grande obra. Não só esta obra material, porque essa obra aqui está muito linda, um capricho muito grande. Agora imagine quantas cadeias, pastores, Deus tem quebrado nestes anos, neste lugar. Quantos oprimidos foram libertos por Deus. A igreja não é um CNPJ, a igreja é o corpo vivo de Jesus. É isso que é a igreja do Senhor. E eu vejo Gideão agora, assim como o pastor Caio veio, com a cara e a coragem, começou a batalhar, começou a sonhar junto com os irmãos, e tudo foi tomando forma, porque aonde a mão de Deus chega, o milagre acontece. Mas você precisa causar o milagre. Você precisa confiar em Deus, na liderança. Agora imagina, pastor Cairo, 32 mil contra 135 mil, a diferença é muito grande. Mas se Deus falou, Ele cumpre. Eu vejo nesta noite aqui corações e sonhos e projetos que Deus prometeu, e você não vai perder. Você não vai fracassar. Você vai testemunhar todas as bênçãos que Deus te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir as promessas. Aleluia. E Gideão começa, ajunta um, ajunta outro, é 132 mil, é 135 mil, e ele começa a juntar. Quando faz o reparo total, quantos deram? 32. E ele olha assim: meu Deus, 32 mil homens para lutar contra 135, porque a Bíblia diz, irmão, que no vale, onde estavam os medianitas, os amalequitas e os beduínos do deserto, a multidão era incalculável, parecia gafanhoto. E naquele momento, aquele pequeno exército de 32 mil agora se tornou pequeno. Mas Gideão estava confiado na palavra de Deus. Confie na palavra do seu líder, porque Gideão, Deus tinha falado com ele, assim como falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. E aquele povo acompanhou Abraão e confiou nas promessas, e eles receberam as promessas. Confie, assim como aqueles 32 mil estavam ali, e eles estavam confiando que Deus havia falado verdadeiramente com Gideão. Meus amados e queridos irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa: Deus não quer, Deus ama quantidade, mas Deus quer qualidade. Não adianta ser muito e não ter qualidade. Não adianta ser um grande exército despreparado. E Deus olha para Gideão e diz: Gideão, ainda tem muita gente aí. Ele diz: mas é só 32 mil. E a Bíblia diz que Deus vai dizer: diga ao povo, quem é medroso, quem é tímido, manda voltar. E quando ele disse: quem for tímido, medroso, volta, a Bíblia fala, irmão, que voltaram 22 mil medrosos e covardes. E agora restaram quantos? Só 10. 10 ainda tinha um número até bom, mas é muito pouco na ótica humana.
Agora vamos entender uma coisa. Deus olha, ainda tem muita gente, Gideão. Ele se aproxima do ribeiro. E agora ele diz, olha, vai fazer assim, aqueles que chegarem na água e lamber como faz o cão, esse você vai pôr à parte. Mas aqueles que chegarem na beira e se ajoelharem e pegarem água com a mão e colocar na boca, você vai colocar à parte. E a Bíblia diz que foram 300 que fizeram de joelho conforme a orientação do Senhor. 9.700 lamberam como cão, irmão. Olha bem, quem está lambendo não consegue ver se o inimigo está chegando, mas quem é vigilante, mesmo de joelho, está de olho, olhando, está observando. E Deus disse, é esses 300 que vai liberar, que vai libertar o exército de Deus das mãos dos medianitas. Agora entendamos uma coisa aqui, a matemática de Deus é linda. Por quê? Porque para Deus o menos de Deus é mais. Talvez você olhe assim, mas não tem condição, eu saí daqui e vou para ali, Deus está me tirando de um lugar fértil, um lugar bonito, e eu vou para onde? Mas o menos de Deus é mais. Só obedeça a voz dele, fica tranquilo, porque a vitória vai chegar, porque quem fez a promessa não mente. Diga comigo, 300 contra 135 mil. Cada soldado aqui, segundo a matemática, teria que lutar contra 450 homens. Um soldado teria que matar, vencer 450 homens. Acho que os valentes de Davi, quem matou 1000 com a queixada, Sansão, o nazireu de Deus, separado, chamado, cheio da força de Deus. Nós vemos homens que fez como os valentes de Davi, que matavam numerado, mas esses homens não tinham condição, irmão, na ótica deles, de matarem um só, tinha que vencer 450. Mas lembramos no capítulo 6, olha que Deus está falando, as revelações de Deus. Deus disse assim, e vencerás os medianitas como se fosse um. Tem crente que pegou aqui. Vocês vencerá os medianitas como se fosse um. Só homem, Deus já tinha dado a dica. Então se tem 300, já é muito. Mas Deus não dá a glória dele para ninguém. E pessoas que acham que vai pegar a glória de Deus para si, enganam. Então Deus diz, olha, quem for descomprometido, quem for medroso, arranca fora, para que não chegue no final da batalha e diga, pela força do meu braço eu venci. Essa noite nós estamos aqui diante de um povo que reconhece que toda honra, toda glória seja dada ao único e eterno Deus. Você é um valente, você faz parte dos 300 e Deus está te usando. 32 mil soldados só foram aprovados, quantos? 300. No exército de Gideão tinham 3 tipos de soldado lá. 3 tipos de soldado havia no exército de Gideão. Diga comigo, o primeiro eram os medrosos e tímidos. Lembra? Então entendamos aqui, 22 mil soldados eram medrosos e tímidos. Por que os 22 mil voltou? Por quê? Ah, pastor, é porque tinha medo. Claro. Mas se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, a Bíblia vai dizer a mesma narrativa, dizendo, por fim os oficiais acrescentaram, alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados.
Era a ordem de Deus. Pessoas medrosas, covardes, não podem entrar na guerra, porque acaba envolvendo e tirando o estímulo de quem quer vencer. A pior coisa que tem é você estar focado, visualizando a vitória, e alguém dizendo: não dá certo, é muito grande, é muito perigoso, não tem jeito. Então a ordem era: faz voltar os medrosos e os tímidos. Eu estou diante de um povo, eu tenho certeza que são valentes, que são guerreiros, e é por isso que você veio aqui nessa noite. Aleluia. Os medrosos desanimam o grupo. Como é que vai andar com gente medroso? Não tem como, irmão. Nós temos que andar com pessoas que têm fé. Contagia negativamente as outras pessoas. Se Gideão entende na sua visão e não ouve a voz de Deus, ele ia deixar os 32 e poderia perder drasticamente aquela batalha. Por quê? Porque aqueles homens, eles não estavam ali entregues totalmente. E na obra de Deus só prevalece quem entrega totalmente na obra de Deus. Quem está entregue na obra de Deus. Um exemplo aqui: tem gente que tem medo de crescer. Quando fala dele sair da sua zona de conforto, Deus quer levar ele para o crescimento, um patamar maior, ele tem medo, ele se acovarda. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não tenha medo, porque Deus está à sua frente. Não tenha medo, porque o mar vai se abrir. Não tenha medo, porque a muralha vai cair. Não tenha medo, porque o exército opressor vai cair por terra, e tu vai cantar o hino da vitória. Ei, não tenha medo de crescer. Tem gente que tem medo de crescer, tem gente que tem medo de conquistar. Em nome de Jesus, Deus te chamou para conquistar. Agora você precisa ver além. Lembra quando foram visitar a terra prometida? Moisés vai lá ver se a terra é boa. Eles olham, lá é muito fértil a terra. Voltaram os homens espia, e de repente um começa a falar. 12 homens foram, e quando voltaram começaram a dizer: a terra é fértil. Para um homem carregar um cacho de uva tem que ter muita força, é muita prosperidade. Mas eu vou falar uma coisa: lá dentro tem gigante. Mas 2 estão cheios do poder, Josué e Caleb, cheio da visão, e eles dizem: tem gigante, mas a terra é boa, e nós vamos conquistar, nós vamos conquistar, nós vamos conquistar. Não tenha medo de conquistar, medo de se envolver. Pastor Caio, tem gente que tem medo de se envolver na obra. Está, mas não está. Está na igreja, entra ano e sai ano, ele não se envolve na obra, ele não entra na oração, ele não participa dos propósitos, ele não entra em nada, ele fica como alguém que nem vai nem fica. E a palavra de Deus diz que para aqueles que não são quente nem frio, mas se encontram no estado, no intervalo, a Bíblia diz que o Senhor iria vomitar da boca. Não existe em cima do muro, e nós precisamos crescer cada dia na graça e no conhecimento. Então esta obra chegou até onde chegou, porque aqui tem pessoas que não têm medo de crescer, não têm medo de conquistar, não têm medo de se envolver, e não têm medo de mudança. Por que mudança? Porque quando se muda alguma coisa, tudo sai do lugar. Você abre a oportunidade para que o novo de Deus chegue na sua vida. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo das dificuldades que se apresentará para a mudança. Porque para melhorar, muitas das vezes o pior vai ter que chegar.
Viram as fotos aqui, um monte de terra, terra revirada, fundação sendo cavada, aquela bagunça, aquela situação. Olha como está hoje. Muitas das vezes, para melhorar, vai ter que piorar, mas nós precisamos entender que a mão de Deus nos garantirá a vitória. Então aquele grupo era os medrosos e tímidos. Eu creio que aqui não tem. Que aqui tem homens e mulheres jovens, cheios do Espírito Santo, pronto a batalhar na obra. Esse era o primeiro grupo que Gideão tinha. E o segundo grupo era inconstantes e vacilantes. Não vigiavam. Lembra que quando o segundo grupo é aqueles que ele disse, aquele que beber como lambe o cão a água, esse não serve. São pessoas que não têm vigilância, não vigiam. Tem gente que até é uma bênção, mas não vigia. Tem gente que não vigia e por causa, ora muito, mas não vigia e cai em cilada. Porque não adianta orar e não vigiar. Primeiro tem que vigiar para que depois nós possamos ser posicionados para receber vitória do Senhor. E a Bíblia vai dizer que foram 9.700 que eram inconstantes e vacilantes. Coisa difícil, irmão, é mexer com pessoas que não têm constância, pessoas que vacilam, pessoas que uma hora quer, outra hora não quer. Nós olhando aqui a definição de vacilante é quem não tem firmeza. Isso é uma pessoa vacilante, quem não tem firmeza. Tem gente assim, irmão. Quantas pessoas chegaram aqui e não estão mais aqui? Quantos chegaram fazendo 1001 promessas com o microfone na mão, dizendo Deus me mandou vir para cá e não estão mais aqui? São pessoas inconstantes. Só que Deus preparou este momento, são para pessoas que vão ser honradas por Deus, estão sendo honradas. Muitos que olharam e disseram, não vai prosperar, não vai crescer, hoje verão as fotos, vendo crescer da obra, vai dizer assim, mas Deus é Deus na vida do pastor Caio, da pastora Eliana, daqueles obreiros, aquele povo não está de brincadeira. 1 Coríntios capítulo 15, 58 diz assim, sede firmes e constante. Olha o que Paulo está dizendo, tem que ser firme e constante. Crente não tem isso não, irmão, uma hora quer, uma hora não quer, amanhã vai, depois não vai. Está doendo, está machucando, mas estou crescendo. E nem o pregador pregou na igreja e disse que o irmão lá na igreja, a palavra era dura demais sendo pregada, e de repente ele gritou lá do fundo e disse, ai, está doendo, mas está gostoso, Jesus. Porque a espada de Jeová corta, mas não sangra. A espada de Jeová, ela vai na medida certa, entre juntas e medula, e é capaz de discernir o que está proposto no coração. Só vai fazer parte dos 300 quem está vestido verdadeiramente a camisa, porque a Bíblia diz que aquele que age de engano não prevalecerá na casa do Senhor. Eu estou diante de um povo que tem lutado, que tem batalhado. Não precisava pregar nessa noite, porque as fotos que foram mostradas aqui diz tudo. É tempo de conquistar, mas em nome de Jesus não seja inconstante e vacilante. Tem gente que é assim, ele fica oscilando. Não faça isso, mas viva pela fé. Mas o que fazer com essas pessoas, pastor? Eu sei que aqui tem, na minha congregação, lá na igreja, tem essas pessoas que ficam oscilando, são pessoas inconstantes, todo lugar tem. E vamos fazer o quê? Nós vamos com certeza trabalhar a vida dessas pessoas.
Nós vamos investir nessas pessoas, nós vamos ajudar essas pessoas, mas não podemos levar eles para a guerra, porque eles não estão prontos, eles não estão preparados. Guerra é lugar de varão de guerra, varão e varoa valoroso, mas quem é inconstante, quem oscila, quem uma hora quer, uma hora não quer, não pode, precisa ser tratado, precisa ser sarado. Pessoas que cada dia está de um jeito. Uma hora ele está rindo, uma hora ele está com a cara fechada. Uma hora ele dá a paz do Senhor para o irmão, uma hora ele vira as costas. Uma hora ele é crente, uma hora ele não é mais. Mas esse não é o exército que eu vim falar nessa noite, porque o exército que eu vim falar, pode chover canivete, o sangue pode dar na canela, mas ele não abre mão, ela não abre mão. Ai, 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 está doendo, mas eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo, eu estou diante de pessoas que só Deus sabe a luta que você passa para estar aqui nessa noite, mas Deus me trouxe aqui para dizer que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória aí, dá um glória. Eita, glória a Deus. Já vou encerrar. Quero ser bem objetivo nessa noite e dizer para os irmãos que o terceiro grupo que Gideão tinha, diga comigo: corajosos, constantes e vigilantes. Ai, ai, ai. Esse exército não tem demônio. Não existe obra de bruxaria, não existe obra de feitiçaria, não existe vela preta ou vermelha, não existe olho grande ou inveja, porque esse grupo de corajosos, constante, vigilante, Satanás vai sair da frente ou ele vai ser atropelado, porque esse crente, essa crente, quando abre a boca, o fogo desce, quando ele fala, acontece, o céu se abre, a glória do Senhor começa a ser derramada. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo: para esse crente não tem tempo ruim. Não tem. Está chovendo, ele está dando glória. Falta o pão, glória. É para trabalhar, glória. É para fazer isso, glória. Não tem tempo ruim para esse crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que é bom ter crente corajoso, é por isso que é bom estar junto com quem é constante, por isso que é bom andar com quem vigia. Aí de vez em quando você pode estar querendo sair fora do caminho, e o crente corajoso, cheio do Espírito Santo, olha e diz: vigia, irmão. Não vai nessa levada aí não, vigia, irmão. Aí ele se torna até o crente chato, porque ele quer corrigir. Ele não quer te corrigir, ele está te salvando, ele está te orientando. Então abra a boca nessa noite e diga: obrigado, Senhor, por ter colocado um varão desse jeito comigo. É desse jeito. O pai que ama é o que corrige o filho. Então, nós entendemos que não há tempo ruim para esse cristão. Estão sempre animados. Você olha, ele está sempre alegre. Aí tem gente que olha, pastor Eliano, pastor Cário, chega na igreja, veio arrastado, porque nós somos seres humanos. Tem gente que olha o pastor e a pastora acha que é super-homem, não tem problema não. Aí o pastor chega com um sorrisão bonito, a pastora abraçando todo mundo, e fala assim: parece que ele não passa luta. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: uai, pastor, o senhor não adoece não? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, irmã. Ué, ninguém veio você falar que foi no hospital, está nisso, né? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu preciso ficar falando, sente uma dor de cabeça, ai, 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 estou com febre, aí põe nas redes sociais. Em nome de Jesus, seja crente valente, seja crente diferenciado.
Seja crente de valor, seja crente que sabe compartilhar a sua vida com aquele que está no trono. Se está difícil, fala com ele, manda a glória para cima, que a glória de cima vai descer. Aleluia, glória a Deus. Mas é animado, aí a grama do vizinho é sempre mais verde, o casamento do irmão sempre é o melhor, mas só Deus sabe que cada um passa para chegar até onde chegou. É desse jeito, a vida é assim. Aí chegar e ver uma igrejona bonita dessa, falar assim: mas que lindo, pastor Cário, que benção, eu também sou dessa igreja. Glória a Deus, pode vir, porque é para isso. Mas ninguém sabe quem começou a cavar, ninguém sabe quem começou a chorar, ninguém sabe quantas vaquinhas foi feita, quantas reuniões foi feita, quantas orações foi feita para chegar até aqui. Mas isso é o papel daquele que é corajoso, daquele que é constante, daquele que é vigilante. Ele faz e faz com perfeição. E animado, feliz, alegre, são contagiantes. Tem crente assim, ele contagia. Eu entrei ali hoje na recepção, dá vontade de ficar aqui, pastor, porque é assim: a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, sinta em casa. Isso é gostoso, irmão. Mas já imaginou, chega alguém lá na igreja, o irmão brigou com a mulher, ou brigou com o filho, e está assim, ó. Pai do Senhor, irmão, paz. O irmão que vem na igreja nem quer voltar, porque a recepção fala tudo. Tem gente que ele é tão contagiante que as pessoas olham e dizem: o dia que eu começar a pregar, eu quero ser igual a esse aí. O dia que eu for fazer isso, eu quero ser igual aquele irmão. Sabe o que é isso? Pontos de referência de alguém que está sendo corajoso, de alguém que não reclama, não murmura, mas está firme no propósito diante da presença de Deus. São firmes e constantes, estão sempre alegres e não aceita perder. Irmão crente não abre mão, não. Crente de verdade, crente valoroso, ele não aceita a derrota. Ele pode até perder uma batalha, mas a guerra não. Ele pode até sair mal em alguma batalha, mas a guerra ele não perde, porque quem garante a vitória está com ele. Tem gente que perde com tanta facilidade, fala: não, depois eu consigo outro. Não faz isso. Lembra da mulher das dracmas? Ela tinha tantas dracmas, mas a Bíblia diz que ela perdeu uma. Podia ter deixado aquele valor de lado. Não ache que perder é normal. Tem muita gente perdendo na vida espiritual muitas coisas e não estão conseguindo enxergar. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ousou, como pastores dessa igreja fez. A Bíblia diz que ela começou a procurar, e para procurar tem que levantar, tem que mexer no tapete, tem que vir a sujeira para a tona. E é assim que Deus faz, quando você ousa, quando você não aceita perder. Ah não, é mais um casamento perdido, não aceite. Ah, é mais isso ou aquilo, não aceite. Diga: no nome de Jesus vai mudar, no nome de Jesus vai ser diferente, no nome de Jesus eu vou ser cheio de Deus, e a história vai ser mudada. Se nós olharmos aos Hebreus 11, nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. Homens que fizeram diferença, homens que foram torturados nas arenas, homens que foram cortados ao fio da espada, outros crucificados. E a Bíblia diz que homens que esse mundo nem era digno de recebê-lo entre eles, porque eram homens valentes, corajosos, que morriam dando glória a Deus, apedrejado como Estevão, e dizendo: eis que eu vejo os céus abertos, aleluia, eis que eu vejo a glória de Deus. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Valente. Os 300 estão ali, mas são valentes. São 300 que tem vaso na mão, são 300 que tem tocha, são 300 que tem, aleluia, buzina. E quando o crente está armado, quando o crente está informado, meus amados, nenhum mal alcança, porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pedro está preso na prisão para ser morto.
morto no outro dia, para se apresentar para a sua morte. Mas a Bíblia diz que a igreja fervorosa, valente, está orando e Pedro está dormindo. Agora imagina alguém que está condenado, João, a morrer no outro dia, dormir. É muita confiança, é muita intimidade. Eita, tem hora que eu fico perguntando, meu Deus, o que fazia aqueles homens ter uma convicção tão grande, que nem mesmo a morte os barraram, nem mesmo a morte impediram, porque esses homens eram homens cheios da presença de Deus. Agora entenda, os 300 aqui são homens que não estão apenas vestidos com a camisa do reino. Não é simplesmente vestir a camisa do reino, é ter impregnado o reino de Deus em si. Quando você vive o reino de Deus, coisas gloriosas acontecem. Enquanto você viver na mesmice, enquanto nós vivermos medrosos, covardes, oscilantes, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem. Mas quando a gente se dispor, quando a gente dizer, estou aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, você vai ver que você mergulhará num oceano sem fim, e você vai ver a glória de Deus se manifestando em ti. Quer ser abençoado? Viva o reino de Deus. Jesus, em suas palavras, ele disse: o reino de Deus já está entre vós. Alguém não conseguiu visualizar e viver esse reino, estão dentro da igreja e perdidos dentro dela, sem entender muita coisa, mas o reino de Deus já está entre nós. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem tem reino aqui, levanta a mão e dá glória. Quem busca o reino e vive o reino, vai contar milagres. Este é o exército que Deus quer levantar. Esse é o exército que Deus vai colocar aqui nesse setor. É este exército aqui que Deus levantou para fazer a diferença aqui na quadra 5. É este exército que Deus vai fazer muralhas caírem por terra, vidas serem libertas, cativos e oprimidos serão libertos pelo poder deste exército na presença de Deus. Quem aqui quer fazer parte desse exército? Então veste a camisa, entra firme, segura firme, porque você faz parte desse exército. Eu te convido, exército, 300 valentes, 300 corajosos, a ficar de pé nessa noite.